Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Costa Fernandes Gomes, também conhecido como professor Fernando Fernandes ou Fê Cajueiro. Sou professor de Física do IFPB Campus Picuí e este é meu canal institucional que eu apelidei carinhosamente de Que Físico, o seu canal de Física no YouTube, é claro. E vim nesse conteúdo assíncrono falar um pouco mais sobre hidrostática, mais especificamente sobre empuxo. Estou aqui na área de lazer de um prédio, talvez vocês escutem aí a musiquinha ao fundo, mas enfim, estamos aqui na borda da piscina e eu quero mostrar para vocês o empuxo de forma bem prática numa piscina. Então acredito que todo mundo já vivenciou isso em algum momento, seja mergulhando no lago, na praia, muitas vezes você está brincando com o teu colega, namorado. Então quando você pega objetos dentro da água, você tem a sensação que eles estão mais leves. Isso é chamado peso aparente deles. E de fato, temos uma marcação diferente com relação ao peso daquele objeto. O peso continua o mesmo, mas essa sensação produzida indiretamente por meio do nosso corpo produz essa sensação de aquele objeto de fato ter uma massa menor, a gente registrar como se fosse um peso de menor. Daí a ideia de peso aparente, não o peso real do objeto. Mas o que é o empuxo? O empuxo é uma força, que vai ter a direção vertical, sentido de baixo para cima, sempre que um objeto está submerso parcialmente ou totalmente no fluido, principalmente os líquidos. Então, se eu coloco essa bolinha aqui, na borda da piscina, ela vai boiar e veremos por que ela boia. Mas veja que para afundar eu tenho que fazer uma força muito grande, uma força que vai ter que superar o empuxo. Mas se eu solto, imediatamente essa força é cessada e o empuxo prevalece, fazendo com que a boia saia da água, tá certo? Então depois a gente vai detalhar um pouco mais como é que quantificamos o empuxo e ver algumas de suas aplicações, beleza? Valeu! Olá pessoal, bem, como eu disse, vamos fazer essa breve demonstração de uma equação que podemos utilizar para calcular um empuxo tranquilo, como existe no princípio de Arquimedes. O empuxo conceitualmente é uma força vertical de baixo para cima, produzida pelo líquido na qual um determinado objeto está parcialmente submerso ou totalmente submerso, Mas é que quanto que vale a força produzida por esse líquido, chamada de empuxo? Arquimedes afirmou que era equivalente ao peso do fluido deslocado. E geralmente, como são situações que envolvem líquidos, nós costumamos dizer que o empuxo é numericamente igual ao peso do líquido deslocado. Pois bem, vamos colocar isso aqui, de uma forma mais abreviada, na forma de uma letrinha aqui, beleza? Então, E maiúsculo para empuxo é igual, certo, ao peso do líquido deslocado. Então, peso, vamos botar aqui um L, um D, tá certo? Mas como é que eu calculo o peso de algo? O peso de algo é facilmente calculado, O peso de algo é facilmente calculado justamente como sendo o produto da massa desse algo vezes o valor da gravidade G. E a massa desse algo é o líquido deslocado em questão, Então podemos muito bem dizer que o empuxo está sendo calculado como produto da massa do líquido deslocado vezes o G da gravidade. Então vamos enxugar um pouco mais essa representação fazendo dessa forma aqui. Então empuxo é a massa do líquido deslocado vezes G da gravidade. Mas aí que às vezes é bem complicado você pegar quanto que vale a massa desse líquido deslocado. Às vezes a gente vê o quanto que se desloca e tal, mas assim, você tem uma balança embaixo para saber qual é a massa? Não. Então vem uma ideia paralela aqui, Se a gente pensar, que densidade é a massa sobre volume, beleza? Então se eu pensar, poxa, qual a densidade desse líquido deslocado? Vai ser a massa do líquido deslocado vezes o volume
né, desse líquido deslocado. Então, se eu isolo a massa, posso muito bem obtê-la como produto da densidade desse líquido, certo? Vezes o volume então que foi deslocado, né? Beleza? Ficou um pouco mais fácil, né? Porque a densidade de um líquido já é fácil de se obter, né? Principalmente sabendo onde você está. Se está dentro de uma piscina com água, você sabe então qual a densidade da água daquela piscina, por saber a densidade da água. Então vamos substituir isso aqui na nossa equação de empuxo. Ó, então empuxo vai ser igual a massa do líquido. Opa, perdão, é isso que a gente está substituindo. Então vai ser a massa do líquido deslocado vezes G, mas já concluímos que eu posso substituir a massa pela densidade do líquido deslocado vezes o volume do líquido deslocado vezes o G de gravidade, tá? Essa não é exatamente a equação que nós queremos, porque se costuma na física, é apenas uma questão de costume, né, mudar a ordem desses fatores, ficando a densidade do líquido deslocado vezes G, né, vezes o volume do líquido deslocado. Pronto. Essa equação que geralmente é a mais utilizada, tá? Esta representação. Mas tem uma outra forma também, né? Qual? Quando eu penso, né, que nem sempre é fácil encontrar a massa, né, do líquido deslocado, né, também muitas vezes é difícil encontrar o volume que está sendo deslocado desse líquido. Então, esta equação muitas vezes, né, é substituída por outra que envolve a densidade do líquido deslocado, G, aceleração da gravidade, vezes, eu vou até dar um destaque aqui, vezes o volume, né, submerso. Então, como assim o volume submerso? Vou dar logo o destaque, tá? Então, essas equações são equivalentes quando o volume do líquido deslocado é equivalente ao volume, né, submerso. Mas que volume submerso é esse? A ideia é muito simples, pessoal. Se você imaginar um recipiente qualquer, tá certo? E aí você tem o líquido, né, em questão. Se você coloca um objeto dentro deste líquido, o que é que acontece? Vai ter justamente um volume deste objeto que vai estar submerso. E este volume que está submerso vai ser igual, né, justamente ao líquido que está transbordando, ao líquido que está sendo deslocado, tá certo? Então o que eu quero dizer? Que muitas vezes você não tem como quantificar de cara ou alguma coisa do tipo o quanto de líquido, né, está sendo deslocado, quanto volume de líquido está sendo deslocado, mas muitas vezes você consegue identificar ou ter conhecimento do volume submerso referente àquele objeto. Então, por exemplo, um navio tem um determinado volume e um terço desse volume está submerso. Então, muitas vezes, identificando ou conhecendo o quanto, né, de um dado objeto está submerso, isso vai ser numericamente igual ao volume que está sendo deslocado. Então, você pode muito bem utilizar essa outra informação, né, para poder calcular o empuxo. Ok, galerinha? Beleza? Valeu! E aí, pessoal? Quase que não consigo abrir os olhos, tão claro que tá aqui. Tô no quintal na minha casa. Eu vou mostrar um pequeno aparato, né, pra gente brincar um pouquinho aqui com o princípio de Arquimedes. Valeu? Pronto. Temos aqui esse pequeno aparato, né? Nós temos a pique-bola. Então, uma bola, né, de concreto aqui que eu usei em algumas aulas minhas de física. E essa balança, conhecida como balança de peixe, né? Você coloca o peixe aqui, né, no gancho, você tem a massa do peixinho, tá? Então vamos colocar aqui a bola. Só um momento, pronto. Então vejam a marcação, certo? Não sei se vai ser possível visualizar. Eu botei aí uma tirinha para facilitar um pouco mais. Ó, talvez assim. Então temos aproximadamente 6 quilos. E agora, o que é que eu irei fazer? Um baldezinho
vazio, tá? Então coloquei, ó, a nossa bola dentro, um balde vazio. Então vamos quantificar aqui qual o valor do empuxo. Lembrando que a bola, pela marcação, deu 6 quilos. Isso não é a força-peso, é a massa da bola. Então, se a gente multiplicar a massa pelo valor da gravidade, teremos 60 newtons, tá? E aí, vou preencher o balde agora com um fluido, no caso a água, né? Então, uma água de reuso aí. Não posso desperdiçar, pelo menos nessa prática. Ó, vejam que já temos uma nova marcação aí, tá, na nossa balança. Vou continuar preenchendo com um pouco mais de água, completando todo o volume. Ó. Mais um pouquinho. Pronto. Temos aí o balde totalmente cheio. E aí, ó, vejam que nós temos uma nova marcação, então, tá? Aproximadamente, né, aí 3 quilos marcando, ou seja, né, reduzindo aí para 30 newtons o peso. Claro que a massa da bola não mudou, o peso dela não mudou. O que é que mudou aqui? Existe o empuxo atuando para cima, tá? Então, como eu tenho a força-peso para baixo e o empuxo atuando para cima, então eu tenho 60 newtons para baixo, o peso da bola não muda e só posso ter uma nova marcação de 30 newtons, porque o empuxo corresponde a 30 newtons, tá? Então, nesse caso, 60 newtons do peso da bola menos 30 newtons do empuxo vai registrar aqui uma força de 30 newtons, tá? Que é justamente a força elástica que está sendo produzida nessa mola. Então, não é que o peso tenha mudado, mas temos um novo peso para essa bola, que a gente chama de peso aparente, né? Então, se eu tentasse segurar a bola, é como se ela estivesse mais leve. Beleza, pessoal? Valeu! Ok, pessoal, como é que a gente pode explicar, né, numericamente o exemplo da pique-bola dentro da água? Inclusive, a gente pode até obter o volume daquela pique-bola, né, o pique-bola ou até mesmo bola da morte. Pois bem, então vejam que no primeiro momento, o que é que foi feito? Né, a gente pendurou a bola da morte, tá? A gente pendurou a bola da morte numa mola. Então vamos lá, ela tem uma massa, ok? Então existe a força-peso, ela está dentro de um campo gravitacional, tá? Então aqui eu representando a força-peso. E aí, como é que eu sei que aquilo é força-peso? Porque aquele tipo de balança de peixe, na verdade, é um dinamômetro. Ele registra o peso das coisas. E aí, como você pode muito bem colocar, né, na sua escala, não o valor do peso em si, mas basta pegar aquele valor e dividir por 10 aproximadamente, e você vai ter o valor da massa. Então, por isso que a gente costuma dizer que aquele tipo de dinamômetro, que é uma mola ali, nada mais é do que uma espécie de balança também, né? E aquele caso em particular é conhecido como balança de peixe, tá? Então o pescador pega, pendura na boca do peixe, ele tem a massa do peixe. Então nós temos exatamente, ó, o valor da força peso aqui, que como a bola está em equilíbrio, isso é possível porque as forças elas se anulam, tá? Então a mola representada por esse espiral aqui tende a puxar, né, a bola para cima, e o peso tende a puxar, tá? Tende a puxar a bola para baixo, tá? Então vamos botar aqui, então essa é a força elástica, tá? E ela está marcando quanto? Está marcando 60 newtons. Na verdade 6 quilos, mas 6 quilos não é unidade de massa. Perdão, 6 quilos não é unidade de força, e sim de massa. Mas se eu pego a massa e multiplico pelo valor da gravidade, que é 10, dá 60 newtons.
Então, eu sei que a força elástica é 60 newtons, porque ela está sendo anulada pela força peso. E para ser anulada, ela tem que ter o mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Beleza? Então, sei que a força elástica é 60 newtons. Sei, então, com isso, que a força peso é 60 newtons. E se eu divido este valor por 10, eu encontro a massa igual a 6 newtons. Então, esse foi o caso, né, que a pickbola estava fora da água. Tá? E aí, o que é que nós temos? Então, vou copiar novamente tudo isso, ó. Ctrl C, vou baixar aqui. Qual seria o segundo caso? Então, se eu coloco dentro da água, o que é que nós teremos? Então, vamos desenhar uma situação com água aqui, tá? Água bem semelhante àquilo que nós, né, tínhamos ali, ó. Faz de conta que isso aqui é o balde, tá? Então, vou desenhar aqui, ó, de azulzinho a água, como vocês puderam ver, tá? E aí continuamos com o mesmo valor da força peso, tá? Não mudou a gravidade, nem muito menos mudou o valor, tá? Da massa da bola. Mas o que que acontece? Porque então temos um outro valor para a força elástica? E isso vai estar diretamente ao conceito de peso aparente. Literalmente é assim que nós sentimos as coisas quando elas estão dentro da água. Parece que elas estão mais leves. Mas qual a explicação para isso? Então agora, como a bola está dentro da água, ela também tem sobre si a ação do empuxo, tá? O empuxo também passa a agir aqui, tá? Dentro do nosso sistema, ok? Então eu não estou colocando a setinha, o caráter vetorial, para não complicar tanto a nossa imagem aqui, né? Então, que novo registro nós passamos a ter, tá? Então, como vocês puderam ver, ficou marcado no dinamômetro 3 kg, ou seja, nós temos agora um registro de 30 newtons. Lembrando, o dinamômetro marca força. Aquela escala dourada é que está em massa, tá? Então, está marcando 30 newtons, mas claro que esse sistema não estaria em equilíbrio. Então, mas como podemos ver, ele está em equilíbrio sim, se, né, reconhecermos que o empuxo vai contribuir com os outros 30 newtons que permitem o equilíbrio do meu sistema. Portanto, quando eu somo o valor do empuxo mais da força elástica, os dois combinados têm que anular a força peso, que vale e vai continuar valendo 60 newtons. Agora vejam que a força elástica agora é 30 newtons. Então a mola faz um trabalho menor, digamos assim. Então se a mola pudesse dizer alguma coisa, ela provavelmente estaria agradecendo por fazer uma menor força, tá? E aí, de posse desse valor aí, o que é que nós podemos calcular, né? Como eu disse anteriormente neste vídeo, o empuxo pode muito bem ser calculado como a densidade do líquido deslocado vezes g da gravidade vezes o volume do fluido do líquido deslocado ou volume submerso, tá? Então vamos lá. O empuxo vale 30, como nós vimos. A densidade da água, o valor mais batido do mundo, inúmeras vezes já trabalhado, 1000 kg por metro cúbico. O valor da gravidade é 10, então vezes o volume submerso. Então facilmente esse aqui vira 1000 vezes 10, 10.000, tá certo? Vezes o volume submerso. Quem está dividindo passa multiplicando. Então volume submerso vai ser igual aqui, 30 dividido por 1000, ok? E o nosso por 10.000, perdão, 30 dividido por 10.000, e o nosso resultado vai ser 0,0030, tá certo? Então, se você, até para facilitar a vida, pode cortar o 0 com 0. 3 dividido por 1000, 0,003, né? Ou 0,30. Então, usamos como unidade de volume metro cúbico. Então, nossa resposta, nada mais é que 0,0030 metros cúbicos. Tá ok? E aí, só um detalhe, pessoal. Isso foi um método prático, né? Um método prático. Mas eu vou deixar aqui, o valor medido. Vamos botar aqui, o valor medido disso, né? Opa, vamos lá.
Então eu peguei, consegui medir o valor daquela esfera. Então o valor, né, o valor medido foi de 0,0027 metros cúbicos, tá? Então veja que o valor que eu já tinha obtido foi de 0,0027, né? Isso foi feito com uma trena e tal. Então muito próximo mesmo desse método, usando o empuxo e mergulhando o objeto dentro d'água. Ok, pessoal? Então um exemplo prático associado a cálculos, como prática desse conteúdo de empuxo. Beleza? Valeu!